aula de neuroanatomia, nós vamos para conteúdo novo, conteúdo interessante, conteúdo de tronco. Então, para a prova desse bimestre, vocês terão aí tronco encefálico, composto de mesencéfalo, ponte e bulbo, e também a irrigação arteriosa, a irrigação arterial de telencéfalo, de diencéfalo e também de irrigação troncular. Então, vamos começar aí pela nossa navegação no tronco encefálico. O tronco encefálico fazia parte aí do meu andar inferior da neuroanato, tá? Meu andar superior era formado ali por uma subdivisão, uma delaminação do tentório, da tenda do cerebelo, delaminação dural, e ali do tentório para cima nós tínhamos a massa encefálica, do tentório para baixo o tronco encefálico e o cerebelo. Vamos então para o tronco. Aqui a gente observa uma análise anterior, uma vista anterior do tronco encefálico. Atrás a gente tem como limite o cerebelo, e esse tronco encefálico é composto por três porções: uma porção mesencefálica, uma porção pontina e uma porção bulbar. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo, que obviamente se conectam com outras estruturas. Como limite superior do tronco encefálico, a gente tem aí o diencéfalo, tá? O limite inferior para o diencéfalo era o tronco, o mesencéfalo, e o limite superior para o mesencéfalo era a região ali de subtálamo, ok? Então nós vamos começar a navegação nesse sentido, entendendo aí essas três porções, falando e detalhando sobre essas três porções, dos núcleos que são aí possíveis de serem visualizados, das estruturas que são possíveis de serem visualizadas, da sintopia, da conexão entre essas estruturas. Nós vamos primeiro então para o mesencéfalo. Mesencéfalo, como o nome já diz, é uma porção média, uma porção do meio encefálica, é a porção que fica entre a região pontina e a porção subtalâmica. Vejam só, então aqui entre as arestas da pinça eu tenho a minha região mesencefálica. Região mesencefálica que ela pode ser visualizada em três prismas diferentes: uma vista anterior mesencefálica, uma vista através de um corte transversal mesencefálico com uma análise superiorizada e uma vista posterior. Então vamos pegar um tronquinho limpo, um tronco sem cerebelo, para que vocês possam analisar aí mais providentemente. Então esse aqui é o mesencéfalo, essa porção aqui é a porção mesencefálica. Visto anteriormente, esse mesencéfalo, ele traz o que? Ele traz duas elevações aqui anteriores mesencefálicas, que são chamadas de pedúnculos cerebrais. Então eu peço que não confundam aí com pedúnculos cerebelares. Mais para frente nós falaremos de pedúnculos cerebelares. Então a primeira confusão que não deve ser feita é a confusão entre pedúnculo cerebral e pedúnculo cerebelar, tá? Vamos pegar um pedúnculo aqui que esteja um pouquinho maior, tá? Então aqui nessa peça nós temos uma expansão peduncular maior. Então eu tenho um pedúnculo cerebral direito, um pedúnculo cerebral esquerdo. Professor, funcionalmente, quais seriam as importâncias pedunculares cerebrais? Funcionalmente, os pedúnculos cerebrais funcionam como vias descendentes dos meus tratos motores, do meu trato piramidal e meu trato extrapiramidal, as minhas vias chamadas de vias de projeção. Lembra? Nós tínhamos três tipos de vias neurais: vias de projeção, nós tínhamos a via comissural, tá? E nós tínhamos as vias associativas. Nesse caso, nós estamos falando sobre as vias de projeção. São vias descendentes, vias motoras, tá? Vias piramidais e extrapiramidais. E vale ressaltar e relembrar que as vias piramidais eram vias córtico-espinais. Havia motivação no MIP, havia integração do MIP no homúnculo motor, havia programação do MIP na região pré-frontal, vocês bem sabem, e depois lá do meu movimento programado de maneira cortical, esse movimento desceria por onde? Essa informação de movimento desceria pela região de pedúnculo cerebral. Então ambas essas elevações nessa porção mesencefálica, ambas essas elevações são os meus pedúnculos cerebrais. Entre um pedúnculo cerebral direito e esquerdo, eu tenho uma fossa. Então dá para ver que eu tenho uma reentrância aqui, ó. Eu tenho uma fossa. Se é uma fossa entre pedúnculos, ela passa a ser chamada de fossa interpeduncular. Então uma fossa entre os pedúnculos é chamada de fossa interpeduncular. Lá ao fundo, nessa fossa interpeduncular, lá ao fundo, com muito carinho, a gente consegue ver uma substância chamada de substância perfurada, tá? Que é uma substância perfurada interpeduncular. Pedúnculo cerebral direito, pedúnculo cerebral esquerdo, vias motoras, vias descendentes, vias de projeção piramidais e extrapiramidais,
e entre os pedúnculos eu tenho aqui, veja, uma fossa interpeduncular com uma substância perfurada. E por essa substância perfurada eu tenho a passagem de vasos, obviamente, que irão de maneira arteriosa irrigar o meu mesencéfalo. Então os pequenos vasos, as pequenas projeções vasculares de irrigação mesencefálica são projeções vasculares que têm origem principalmente na artéria basilar, no sulco basilar da ponte, e essas pequenas artérias se projetam na substância perfurada, substância essa que fica entre ali o pedúnculo cerebral direito e o pedúnculo cerebral esquerdo. Além disso, se vocês puderem observar também, com a gentileza do carinho, eu tenho aqui o que? Um sulco entre mesencéfalo e a ponte. Esse sulco é chamado de sulco mesopontino. Veja, o sulco mesopontino é um sulco de limite inferior do mesencéfalo. Então, qual seria o meu limite superior do mesencéfalo? O meu subtálamo. E qual seria o meu limite inferior do mesencéfalo? O meu sulco mesopontino, ok? Professor, qual a importância do sulco mesopontino? Além de dividir o mesencéfalo da ponte, o meu sulco mesopontino, ele tem a importância da passagem de uma artéria. Então vejam só, então mais uma vez, eu tenho obviamente o pedúnculo cerebral aqui, sulco interpeduncular com sua substância perfurada, e aqui eu tenho uma passagem arterial. Veja que importante, essa passagem, eu vou rebater um pedacinho do mesencéfalo aqui, dá para ver que essa artéria é uma artéria de maior calibre e ela passa exatamente no sulco mesopontino. Essa artéria que passa, se debruça por sobre o sulco mesopontino, é a artéria o quê? A artéria cerebral posterior, ok? Então a artéria cerebral posterior, ela passa e se deposita, se aloja no sulco mesopontino. Entre o mesencéfalo e a ponte, eu tenho o sulco mesopontino, o limite inferior do mesencéfalo, e aí no sulco mesopontino a passagem da artéria cerebral aqui posterior. Diga. Qual que é o nome daquela substância? Substância perfurada, tá? Por onde entra o que? As vascularizações menores que suprirão o sistema mesencefálico aqui, ok? Muito bem. Anteriormente, basicamente essas são as estruturas que o mesencéfalo nos traz. O meu pedúnculo cerebral direito, meu pedúnculo cerebral esquerdo, a minha fossa interpeduncular com substância perfurada para entrada vascular, ali arteriosa, e o sulco mesopontino, por onde eu tenho aí a loja, onde se fixa e se aloja quem? A artéria cerebral posterior. Depois nós veremos aí para onde essa artéria vai e qual é a área de suprimento vascular que ela fornece, tá? Já adiantando a vocês, ela fornece suprimento vascular para todo o cerebelo, fornece suprimento vascular para onde? Do sulco parieto-occipital para baixo. Então todo o lobo occipital aqui atrás, todo o cerebelo e a parte inferior basal do meu lobo temporal, ela é irrigada por quem? Pela minha artéria cerebral posterior. Então a artéria cerebral posterior irrigará todo o cerebelo de sulco parieto-occipital para baixo, ou seja, todo o occipito, e a parte basal do meu lobo temporal, tá? Os meus giros temporais ali mais inferiores e basais. Tudo bem? Essa é a área de suprimento sanguíneo da artéria cerebral posterior. Não se aflijam que eu vou desenhar depois, como eu fiz na turma da semana passada, toda a distribuição arteriosa de pescoço em direção à região encefálica. Pessoal, então essa foi uma análise anterior mesencefálica. Vamos agora a uma análise através de um corte transversal do mesencéfalo. E aqui eu cortei transversalmente o mesencéfalo e estou mostrando para vocês transversalmente esse mesencéfalo. Aquilo que correspondia aos pedúnculos cerebrais anteriormente, superiormente à área peduncular, é chamada de crus cerebris. O que é a crus cerebris? Crus cerebris é essa área aqui, ó, dos meus pedúnculos cerebrais, visto em um panorama superior através de um corte transversal, ok? Então vamos alfinetar as estruturas, eu acho que fica inclusive mais fácil. Aqui eu tenho o pedúnculo cerebral, ok? Anteriormente, como já visto, entre um pedúnculo e outro eu tenho a fossa interpeduncular com a substância perfurada, e eu tenho o meu sulco, que já foi mencionado, o sulco, olha lá, entre o mesencéfalo e a ponte,
tá? Meu sulco mesopontino, ok? Entre o mesencéfalo e a ponte. Em uma vista superior, o que correspondia ao meu pedúnculo cerebral passa a ser chamado de crus cerebri. Então essa porção mais anterior do pedúnculo vista por cima é a crus cerebri. A parte que descende aí, que leva eferentemente os tratos motores piramidal e extrapiramidal. Olha que interessante, o meu limite posterior da crus cerebri, o meu limite posterior é essa substância aqui, ó, mais escura, que é a substância nigra ou negra. Então aqui eu tenho a substância nigra ou negra do mesencéfalo, uma área com a produção dopaminérgica intensa. Então veja, substância nigra ou negra mesencefálica, tá ok, pessoal? É a substância que é formada por dopamina e obviamente gerando essa pigmentação, a melanina. É aquela área mais escura, uma vírgula mais escura nesse corte transversal mesencefálico. Indivíduos com mal de Parkinson, parkinsonismo, eles têm ou a redução ou cessação completa na produção dopaminérgica. Então essa área é importante, é a área ali do sistema nervoso central com maior produção dopaminérgica, neurotransmissor excitatório, que depois aí será captado por outras áreas encefálicas em receptores dopaminérgicos chamados de receptores D2, tá? Os receptores de dopamina no sistema nervoso central são chamados de receptores D2. Olha que interessante sobre a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor excitatório para o sistema nervoso central, mas ela é um neurotransmissor inibitório para o sistema nervoso periférico. Então, cognitivamente, não é? A minha cabeça funciona muito bem porque tem níveis ótimos de dopamina. E o meu sistema nervoso periférico, ele leva ao quê? Uma contenção dos reflexos de estiramento. Era para todo mundo assim agora, com reflexo de estiramento. Por que vocês não estão? Porque a dopamina está sendo liberada no sistema periférico e fazendo um controle motor periférico por conta da inibição que ela promove. O indivíduo com Parkinson tem ao contrário. Já que ele não tem boa produção de dopamina, ao invés dele ficar com o sistema nervoso central ativado, ele fica com o sistema nervoso central o quê? Inibido. Então há um rebaixamento da capacidade cognitiva por falta de dopamina. Ao passo que, em detrimento disso, o sistema nervoso periférico dele não fica inibido, fica excitado. Em indivíduos normais, o sistema nervoso central excitado, periférico inibido. Em indivíduos com Parkinson, ao contrário, há uma inversão nesse sentido. O sistema nervoso central fica inibido, o sistema nervoso periférico fica excitado. E por que ele se excita, professor? Exatamente porque falta dopamina para contenção desses reflexos de estiramento. E aí, o paciente com Parkinson chega a um padrão chamado de tremor intencional. Não é que ele tem intenção de tremer, é que quando ele tem intenção de realizar uma tarefa motora, ele treme. Então a programação desse paciente está afetada. Mais uma vez, a programação do paciente com Parkinson se vê afetada. Onde que é a programação do paciente com Parkinson? É uma programação cortical ou uma programação em núcleos acessórios? Em núcleos acessórios. Mais uma vez, trazendo a baila da discussão. Os problemas relacionados a pacientes com alteração crônica, cronicidade no sistema nervoso central, não são derivados de alterações corticais. São derivados de alterações o quê? De núcleos acessórios, como por exemplo o núcleo olivar, como por exemplo o núcleo rubro, como por exemplo a substância nigra ou negra. Então um paciente que tem disdiacocinesia, tem ataxia, tem coreia tetose, são todos sintomas ligados não à parte cortical, mas são todos sintomas ligados aos núcleos tronculares principalmente. Então o tremor do Parkinson não tem nada a ver com o problema no córtex, não tem nada a ver com a minha área suplementar de motricidade. O problema do Parkinson tem a ver com núcleos acessórios, dentre eles esse citado, que é a substância nigra ou negra. Tudo bem, pessoal? E aí outros sintomas são aparentes também, como sinal da roda denteada e cano de chumbo. O que é o sinal da roda denteada? Esses pacientes com Parkinson não têm boa programação de movimentos grosseiros e eles começam com enrijecimento dos membros superiores. Então a roda denteada são movimentos aqui em soquinho que ele tem no cotovelo. Ele não faz a flexão, por exemplo, do cotovelo de maneira linear, ele vai fletindo em soquinho. E o sinal de cano de chumbo é que o cotovelo fica duro, por exemplo, a articulação passa a ser enrijecida por conta dessa espasticidade ali do membro superior. Mas vamos voltar à nossa neuroanato, depois mais análises clínicas
para vocês. Então, mais uma vez, olhando primeira porção troncular, já que nós dividimos em 3 porções, mesencéfalo, ponte e bulbo, vamos analisar a primeira porção mesencefálica, que traz consigo um pedúnculo cerebral, ok? Uma fossa interpeduncular com a substância perfurada pela entrada das vascularizações que são necessárias para o mesencéfalo e um sulco chamado de sulco mesopontino, tá? Entre o mesencéfalo e a ponte, por onde tinha o que? O debruço e a passagem da vascularização da artéria cerebral posterior. Em uma análise de um corte transversal, nós vamos olhar que o mesmo pedúnculo cerebral aqui é visto por cima através de um nome chamado de crus cerebri. E o limite posterior dessa cruz cérebre é do alfinete azul aqui, que é a minha substância nigronegra, produtora de dopamina, com coexistência melanínica para dar pigmentação. Tudo bem, pessoal? Além disso, nesse mesmo corte transversal, tem outras estruturas que são extremamente importantes, como por exemplo esta posterior à substância nigronegra, que está no alfinete vermelho. Essa área é uma área nucleada também, olha que interessante. Então, além do núcleo da substância nigronegra, eu tenho esse núcleo aqui. Se vocês olharem com bastante carinho, o alfinete ele está no meio de uma bolinha, de uma área circunferenciada. Essa área circunferenciada é o núcleo rubro. Núcleo rubro também mais um núcleo acessório de programação extrapiramidal, tá? Núcleo rubro mais um núcleo acessório de programação extrapiramidal. Então aqui se faz a programação de movimentos grosseiros e efetivamente o núcleo rubro também trabalha com movimentos automáticos, uma automaticidade da movimentação. Tudo aquilo que, por vezes, no passado foi programada na região cortical, agora é programada onde? Também no núcleo rubro. Então o núcleo rubro é responsável pela programação de movimentos da via extrapiramidal. Tudo bem, pessoal? Vale lembrar que esses núcleos eles não param por ali, né? Eu tenho uma continuação desses núcleos através de quem? Das minhas vias. Então esse núcleo rubro, ele desce via o quê? Via espinal, através da via rubro-espinal, tá? Assim como depois vocês vão ver o núcleo olivar, ele também desce através da via olivo-espinal. Assim como a área de núcleo de tecto desce com a via tecto-espinal. Assim como a formação reticular desce com a via retículo-espinal. Então rubro-espinal, olivo-espinal, tecto-espinal e retículo-espinal são as vias do que? Descendentes extrapiramidais. De novo, via rubro-espinal, via olivo-espinal, via tecto-espinal, via retículo-espinal são vias descendentes motoras, mas não piramidais, vias extrapiramidais, ok? Continuando, então nesse corte transversal, nós vimos antepor com a cruz cérebris, a substância nigronegra e vimos aqui o núcleo rubro de tarefas já aprendidas, já memorizadas, fazendo parte ali de movimentos grosseiros. E tudo que é extrapiramidal é grosseiro, tudo que é cortical é refinado, tá? Claro que eu posso. Faltam algumas estruturas ainda, tá? Continuando, pessoal, nessa navegação transversal, eu tenho uma estrutura que vocês já viram no bimestre passado, que é o aqueduto mesencefálico, o aqueduto silviano, que aqui está sendo demonstrado com o alfinete de cabeça azulado. Esse aqueduto silviano é uma ligação, né? É um meio de ligação licórica entre o terceiro e o quarto ventrículo. Então a passagem licórica de terceiro ventrículo para quarto ventrículo se dá através do aqueduto mesencefálico ou aqueduto de Silvius, como queiram chamar. Lembrando que o terceiro ventrículo era a região entre as áreas talâmicas e o quarto ventrículo tinha ali como limite anterior o bulbo e a ponte e limite posterior o cerebelo através do lóbulo flóculo nodular, tá? Então o meu aqueduto mesencefálico, visto por um corte transversal, é esse furinho aqui, ligação licórica, repito, entre terceiro e quarto ventrículos, ok? Além disso, pessoal, se vocês lembrarem, qual é o terceiro par de nervos cranianos? Mexi o olho, né? O óculo motor. Eu tenho nessa área mesencefálica, exatamente nesse corte, o núcleo do óculo motor. O núcleo do óculo motor ele fica aqui, ó, anteriormente posicionado ao aqueduto mesencefálico de Silvius. Essa é a área do núcleo do óculo motor. Então vejam só, anteriormente posicionado à região ali do quarto ventrículo, eu tenho o núcleo do óculo motor. Além do núcleo do óculo motor, bem próximo também a
quarto ventrículo, ou perdão, ao aqueduto mesencefálico, no caso, não é? Eu tenho quem aqui, ó, bem próximo, que circunda a região aquedutal? A substância cinzenta periaquedutal mesencefálica. Olha o nome da substância, é uma substância, ela é cinzenta, ela é periaquedutal e está no mesencéfalo. Substância cinzenta periaquedutal mesencefálica, sendo demonstrada com esse alfinete aqui, ó, circundando uma área lateral ao próprio aqueduto. Qual é a função dessa substância? Produção serotoninérgica, produção de serotonina, além disso, produção de beta-endorfina, alfa-endorfina, beta-encefalina e alfa-encefalina. Os opioides endógenos. Retomando, substância cinzenta periaquedutal mesencefálica é uma substância cinzenta que fica contornando o aqueduto. Ótimo! O que ela produz? Serotonina, que é um neurotransmissor excitatório, e ela produz os nossos opiáceos endógenos, os nossos opioides, as substâncias químicas que o nosso encéfalo produz para reduzir a dor. Tá? Então, quais são os opiáceos endógenos? As endorfinas e as encefalinas, as alfa e as beta. Beta-endorfina, beta-encefalina, alfa-endorfina e alfa-encefalina, sendo produzidas aonde? Na substância cinzenta periaquedutal mesencefálica. A atividade física de média ou de moderada intensidade e alta intensidade faz com que o seu sistema nervoso central produza beta-endorfina, beta-encefalina, alfa-endorfina e alfa-encefalina. Lembra da aula de neurofisiologia, da qual tinha o equipamento de eletroterapia? Ele não ajudava no controle da dor através da teoria de comportas? Ajudava. Se eu aumentar muito aquela intensidade, aumentar muito aquela frequência, eu estimulo a substância cinzenta periaquedutal mesencefálica. Então não há um circuito de combate da dor, um circuito endógeno para combate álgico. Aqui, por exemplo, a gente está vendo dois circuitos aí endógenos para combate álgico. Um lá na medula, nas lâminas 2, 3 e 5, né, das lâminas de Rexed, principalmente na lâmina 2, onde vocês lembram da substância gelatinosa e da célula de transmissão. Há um combate ali no segmento medular e há um possível combate por opioides aqui na região central. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Continuando a navegação, nós temos uma área aqui, ó, chamada de formação reticular do mesencéfalo. Essa formação reticular, ela fica localizada posterior ao núcleo rubro. Formação reticular do mesencéfalo fica posterior ao núcleo rubro. A formação reticular do mesencéfalo não é a mesma formação reticular do tálamo, hein? Formação reticular do tálamo, vocês lembram, né? Era dividida pela lâmina medular externa. Né? Então eu tinha o grupamento lateral do tálamo, dividida da formação reticular do tálamo pela lâmina medular externa. Aqui é uma outra formação reticular, mas que também auxilia muito no SARA. Lembra do sistema de ativação reticular aferente? Essa formação reticular é a formação reticular do SARA. Não é? Por isso que é chamado de sistema de ativação reticular aferente. Professor, conta um pouco mais uma história sobre isso para eu entender e não só alfinetar e a gente ficar aí sobrenadante na informação. Vou contar. Sabe a dopamina que a sua substância nigra ou negra produziu? Essa dopamina não tem um circuito de substância nigra direta. Essa dopamina vai para a formação reticular e a formação reticular joga essa dopamina para o tálamo. Deu para entender? Depois o tálamo redistribui para o córtex. De novo, qual a função da formação reticular aqui no mesencéfalo? Pegar a dopamina da substância nigra ou negra, mandá-la para o tálamo para que o tálamo possa redistribuir para a região cortical. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Maravilha, diga. Qual que é esse aqui? Esse aqui, substância cinzenta periaquedutal mesencefálica. E esse aqui é essa? Esse aqui é o núcleo rubro, justamente. Como que esse aqui produz opioide? É porque de ambos os lados, né? É só não alfinetei aqui para não confundir. Coloquei desse lado aqui. Você entendeu? Você entendeu? Eu poderia ter colocado aqui, ó. Tá, entendi. Só que eu coloquei do outro lado. Ele é completamente simétrico. Oi? Completamente simétrico. Né? Há uma simetria. Todas as unidades estruturais que eu tenho no meu mesencéfalo direito, eu tenho no meu esquerdo. A única coisa é que eu alfinetei do lado oposto. Ok? Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Eu acho que basicamente são essas as estruturas no corte transversal. Tá?
Agora, não é surpresa para vocês uma vista posterior, tá? Em que nós tínhamos o colículo superior e o colículo inferior. Tá? Lembra da lâmina quadrigeminal? Lâmina quadrigeminal com dois colículos superiores e inferiores. Isso tudo é o que? Parte ou porção do meu mesencéfalo. A porção em uma vista posterior mesencefálica. Creio que não preciso repetir, não é? O colículo superior envolvido com a via óptica e o colículo inferior envolvido com a via auditiva. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida de mesencéfalo olhando por frente, olhando por cima e olhando por trás? Creio que não, essas são as estruturas. Continuando a nossa navegação, nós vamos falar um pouco sobre a ponte agora. A ponte nada mais é do que a nossa segunda maior comissura do sistema nervoso central. Qual era a nossa maior comissura do sistema nervoso central? O corpo caloso, né, transportando informação em altíssima velocidade de hemisfério direito para a esquerda, e a ponte é a nossa segunda maior comissura. E aqui eu passo a alfinetar a ponte, ó. Então aqui eu tenho a ponte, são fibras transversais, altamente mielinizadas, então toda essa projeção abaulada aqui é a região pontina, ok? O que a ponte tem de estrutura importante, professor? Macroscopicamente sendo visualizada. Primeiro esse sulco aqui, ó, eu tenho uma depressão nessa região central pontina, que é o sulco basilar da ponte, né? Então aqui eu passo a ter o sulco basilar da ponte. Então, professor, sulco basilar, por quê? Alguma estrutura com o nome de basilar deve estar alojada aí, e realmente está. Agora eu troco de peça para vocês analisarem qual estrutura. Deem uma olhada no sulco basilar da ponte, passa exatamente e se aloja a artéria basilar, tá? Então a artéria basilar tem loja, faz loja, se debruça por sobre o sulco basilar da ponte. Diga. Pode falar. Loja, é a região, né? Então eu tenho quem aqui, ó? Tenho a artéria basilar do sulco basilar da ponte. Então basicamente essas são as estruturas pontinas, além do que essa ponte está se estendendo para a região do cerebelo, tá? E ela faz conexão com o cerebelo através de um pedúnculo, um pezinho pequeno de ligação chamado de pedúnculo cerebelar médio. Não vai me confundir pedúnculo cerebral com pedúnculo cerebelar, tá? Pedúnculo cerebelar médio faz a união da ponte com o cerebelo. E por falar em pedúnculo, vamos a esses três pedúnculos. Um já comentado, que fica no meio, que é o pedúnculo cerebelar médio. Aqui eu tenho um pedúnculo, olha que interessante, um pedúnculo chamado de pedúnculo cerebelar superior. Pedúnculo cerebelar superior vai ligar o mesencéfalo no cerebelo. Pedúnculo cerebelar médio vai ligar a ponte no cerebelo. E adivinhem, pedúnculo cerebelar inferior vai ligar o bulbo do cerebelo. Não é mesencéfalo, ponte, bulbo? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Pedúnculo cerebelar superior, mesencéfalo no cerebelo. Pedúnculo cerebelar médio, ponte no cerebelo. Pedúnculo cerebelar inferior, bulbo, ou também chamado de medula oblonga no cerebelo. Tá? O pedúnculo de cima vai ligar a estrutura de cima, do cerebelo, que é o mesencéfalo. O pedúnculo do meio vai ligar a estrutura intermediária, do cerebelo, tá? No caso a ponte, e o pedúnculo de baixo ligará o bulbo na região cerebelar. Sendo que o pedúnculo cerebelar médio é o mais espesso, o mais grosso, tá? O pedúnculo cerebelar médio é o maior. Agora, relação com pares de nervos cranianos. Quem sai do pedúnculo cerebelar médio? Quem sai? Quem tem origem neural aparente do pedúnculo cerebelar médio? Olha que lindo, olha que maravilha. Olha aqui, eu tenho meu nervo trigeminal. Meu nervo trigeminal, ele tem origem neural aparente no pedúnculo cerebelar médio, ok? Por que origem neural aparente? Porque qual que é a origem neural real? É a origem do núcleo. Você tem o núcleo como origem do nervo, o núcleo profundo no tecido. E quando o nervo sai, quando o nervo emerge, é uma origem aparente, não é uma origem real. Tudo bem? Então, mais uma vez, pela força que a frase carrega, quem que eu tenho aqui?
meu nervo trigeminal, com raízes motoras e sensitivas, obviamente é uma inervação mista. Vocês lembram que quando vai para a mandíbula, é aí que eu tenho a irradiação, principalmente da porção motora, né? Então o ramo oftálmico e o ramo maxilar são porções o quê? Somestésicas, sensitivas. E a porção mandibular é a porção mista do trigêmeo, que é a porção motora, que inclusive vai inervar parte da musculatura mastigatória. Tudo bem, pessoal? Continuando. É claro que nós estamos olhando a nossa ponte anteriormente, lateralmente através do pedúnculo, e agora a gente passa a olhar a nossa ponte em uma vista posterior. Quem eu tenho aqui na vista posterior? Eu tenho uma cavidade, uma fossa, a fossa do rombencéfalo, tá? Ou também chamada porção de assoalho do quarto ventrículo, tá? Professor, então aqui, essa fossa losangonal, veja, que o Machado não chama de losangonal, está descrito lá como losângica, olha que chique. Então se eu tenho uma fossa losângica ou losangonal, tá? Veja só, essa aqui seria o meu quarto ventrículo. Quando o cerebelo fecha por trás, forma a cavidade ventricular, tá? Como o cerebelo aqui foi extirpado, retirado, dá para ver o rombencéfalo, o assoalho do quarto ventrículo. Aqui eu tenho a maioria dos núcleos dos pares de nervos cranianos, dos 12 pares, né? Então daqui, por exemplo, eu tenho núcleos de 10 dos 12 pares de nervos cranianos saindo da região do assoalho do quarto ventrículo. Eu só vou pedir agora para você aproximar, porque as estruturas são bem pequenas e aí eu tenho que mencioná-las aqui. Vamos começar com essa área aqui, essa área de vértice do assoalho do quarto ventrículo, essa região mais inferior, onde essa área losangonal se fecha, depois ele vai viralizar o vídeo, essa área é chamada de óbex. Um X no final, essa área é o óbex, tudo bem? A área de óbex, ela traz consigo uma região importante, que é o famoso núcleo do trato solitário, né? O núcleo do trato solitário, ele controla as reações do vômito, da emese, saúde. As reações do vômito e da emese são controladas pelo trato solitário, que passa nessa região de óbex aqui. Ok? Então aqui eu tenho a passagem do meu trato solitário, parte do meu trato solitário, e se vocês notarem, fica muito próxima de outras duas áreas nucleadas, o meu trígono do hipoglosso e o meu trígono do nervo vago. Então é óbvio que quando eu tenho a indução da emese, eu tenho participação de algumas das inervações que vão para a língua. Então, mais uma vez, região de confluência aqui trigonal, eu tenho o óbex, a área ali responsável pela passagem do trato solitário e reatividades da emese, né, a área do vômito. Depois eu tenho aqui, ó, eu sei que é complicadinho, mas tudo vai dar certo no final, tá? Eu tenho o meu trígono do nervo vago, e medializado e superiorizado o meu trígono do hipoglosso. É uma região muito próxima da outra. Então, trígono do nervo vago e trígono do hipoglosso. Você tem que pegar a estrutura de uma vista posterior, tá? Então, o que eu tenho aqui? Óbex, trígono do vago e trígono do nervo hipoglosso. São as áreas nucleadas, é o núcleo do nervo vago e é o núcleo do nervo hipoglosso. São as áreas que processam as informações que vão para a motricidade da língua e processam as informações através do eixo vago-vagal. Vocês viram isso em fisiologia, o eixo curto e o eixo vago-vagal, para estímulos de células de Cajal, por exemplo, do sincício da contração da musculatura do plexo mioentérico submucoso. Então aqui é o núcleo do nervo vago, veja, aqui eu tenho a programação e a chegada aferente do nervo vago e a saída eferente do nervo vago. Aqui é a origem do mesmo, tá? Muito bem. Então, além de óbex, trato solitário, núcleo do nervo vago, aqui trígono do vago e trígono do hipoglosso, nós temos aqui uma eminência chamada de eminência mediana. Aqui onde eu estou alfinetando, mais uma vez vale relembrar, porque está fazendo do outro lado, para não poluir ali visualmente aquele lado lá. Então aqui eu tenho a eminência mediana.
A eminência mediana é uma elevação da qual a gente encontra uma área chamada de colículo facial. Colículo facial. Na eminência mediana ela só se torna uma eminência por conta do colículo facial. Professor, qual a importância funcional dessa eminência mediana e colículo facial? Ali há a passagem de fibras do nervo facial. Então, mais uma vez, ali não se encontra o núcleo do nervo facial, mas apenas a passagem de algumas fibras do nervo facial. Então, onde há a passagem de algumas fibras do nervo facial? No colículo, tá? Então, na eminência mediana, no colículo facial, eu tenho a passagem dessa inervação. Olha que interessante, tem uma área mais escura aqui, ó, mais escura, de um lado e de outro, bem lateral ao colículo facial. Essa área aqui é uma área chamada de locus ceruleus ou locus ceruleus. Locus ceruleus ou locus ceruleus é uma área responsável pelo sonho e sono paradoxal. Aquilo que você vive durante o dia, que é gritantemente importante, que você memoriza, essa área passa a condensar essa memória, tá? E o sonho e o sono paradoxal, que tem a ver ou se envolve com situações vividas durante a vigília, elas são transportadas para o sono, né, e condensadas através desse núcleo. Diga. Qual que é o nome? É locus? Locus ceruleus ou ceruleus, com C, C-E-R-U e assim vai, ceruleus ou cerúleos, ok, pessoal? Lembrando que os núcleos mais laterais do rombencéfalo são núcleos sensitivos, de inervações sensitivas, e os núcleos mais medializados são núcleos motores, tá? Então os núcleos mais medializados são motores, os núcleos mais lateralizados são núcleos sensitivos. E aqui eu tenho um sulco, ó, o sulco mediano, veja só. O sulco mediano, ele é extensivo ao longo de toda a subdivisão equitativa do meu rombencéfalo, do meu losango. Eu tenho um sulco que passa no meio e ele se estende até lá no bulbo, ó, meu sulco mediano, que aliás se estenderá ao longo de toda a proporção descendente da medula também. Se vocês pegarem a medula aqui, ó, só mudando de peça, o sulco mediano, ele vai passar dividindo o rombencéfalo, vai passar dividindo o bulbo e vai passar dividindo centralmente a medula, tá ok? Então o meu sulco mediano, ele vai lá dividindo de uma maneira equitativa e igualitária as porções laterolaterais dessas regiões, ok, pessoal? Vamos mais. Vamos agora para a estrutura mais distal. Se eu tinha o mesencéfalo e a ponte, chegou o momento de falar do bulbo, tá? Da medula oblonga. Se eu tinha um sulco que dividia a ponte do mesencéfalo, que é o mesopontino, eu tenho um sulco que divide quem? O bulbo da ponte, que é o sulco bulbopontino. Aqui é mesopontino e aqui é bulbopontino. Dividindo o bulbo da ponte, sulco o quê? Bulbopontino. Tudo bem, pessoal? Além disso, dá para notar algumas elevações. Nós conseguimos notar algumas elevações no bulbo aqui, ó. Eu tenho uma elevação central aqui, ó, que é a minha pirâmide, a minha área de pirâmide. Então eu tenho uma pirâmide para o lado direito e uma pirâmide para o lado esquerdo, a área de pirâmide. Lembra? As atividades motoras descem anteriormente e as atividades sensitivas, o percurso somestésico, sobe posteriormente. Sobe sensibilidade por trás, desce motricidade pela frente. Então está descendo o quê? Informação piramidal pela região de pirâmide. Só que a pirâmide, ela cruza aqui na frente. Ela cruza em uma decussação, que é a famosa decussação das pirâmides. Então eu tenho um cruzamento não muito preservado aqui, mas nessa área aqui de fissura longitudinal anterior, nessa fissura longitudinal anterior, eu teria uma união tecidual. Imagine então, imagine que eu tenha uma união tecidual aqui, ó, entre as pirâmides. Quando as pirâmides anteriormente fazem uma união tecidual, elas se unem na decussação das pirâmides. Lembra?
informação motora, que 70% delas cruza para o lado contralateral e 30% para o lado ipsilateral. Isso acontece no bulbo. A decussação das pirâmides é na região bulbar. Tudo bem? Ótimo. Professor, eu estou vendo a pirâmide, ela é bem elevadinha aqui, mas tem uma estrutura mais elevada do que ela na região lateral. E quem é essa estrutura? A oliva, tá? Então, quem eu tenho como essa estrutura mais lateral que a pirâmide? Eu tenho a oliva. Então, essa região olivar faz parte das minhas vias, o quê? Minhas vias extrapiramidais de programação não cortical. De programação extracortical são núcleos chamados de núcleos acessórios. E essa oliva faz parte dessa programação extrapiramidal. É mais um núcleo acessório. Olha que interessante. Ela cuida de tarefas grosseiras, mas em detrimento a tarefas grosseiras, são tarefas de precisão. Por exemplo, o Pelé, jogador de bola, o que ele fazia? Ele tocava quase que sem ver, uma tarefa automatizada. O chute é uma tarefa grosseira, mas embora o chute seja uma tarefa grosseira, ele tornava a tarefa bem precisa, colocava a bola onde queria. Tá? Então veja, eu tenho a oliva aqui, a área de programação da via olivoespinal. Algumas são as vias extrapiramidais. Tecto espinal, rubro espinal, olivo espinal, como já mencionado, e retículo espinal são as vias ali extrapiramidais de movimentação grosseira e não de movimentação acurada como as programações feitas em região cortical. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Fora a região de descendência motora, nós temos a região de ascendência somestésica, sensitiva. Vamos nos remeter agora a uma vista posterior troncular. Deem uma olhada aqui. Já que eu tenho a fissura longitudinal, eu tenho uma via que fica ao lado dessa fissura longitudinal. Essa via aqui, ó, que é o fascículo grácil. Vocês viram isso na sexta-feira. Fascículo grácil, fascículo ascendente. De que tipo de informação? Tato, epicrítico, vibração e propriocepção, não é mesmo? Então, tato, epicrítico, vibração e propriocepção estão subindo por onde? Estão subindo pelo fascículo grácil. Mas só pelo fascículo grácil? Não, tinha um fascículo do ladinho dele, como que chamava? Fascículo cuneiforme. Então eu tenho um fascículo grácil medializado e eu também tenho o quê? Um fascículo cuneiforme lateralizado do ladinho. Fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Ora, estão levando informações somestésicas ainda pelo meu neurônio primário. Lembra? Meu neurônio somestésico primário, ele sai do tecido, entra no corno posterior, fica do lado ipsilateral da medula, ok? Sobe por fascículo grácil e cuneiforme. Qual a diferença então entre grácil e cuneiforme, além de um ser medial e o outro ser lateral? Qual era a diferença? Não lembra? Não, chamado oral. A diferença é que o fascículo grácil, ele levava informação de T6 para baixo. Lembra? Segmento medular T6 para baixo, e o fascículo cuneiforme, informações ali de T6, segmento medular T6 para cima. E é natural que tanto fascículo grácil quanto cuneiforme, a se ter a primeira sinapse, apesar de ser um neurônio somestésico longo, a primeira sinapse será feita aqui, ó, em núcleo grácil, aqui medializado, e núcleo cuneiforme lateralizado. Então o fascículo grácil termina no núcleo grácil e o fascículo cuneiforme termina no núcleo cuneiforme. Núcleo grácil e núcleo cuneiforme. Núcleo grácil e núcleo cuneiforme, por conseguinte, de medial para lateral. É óbvio que depois essa sinapse bulbar leva a informação para o tálamo identifica esse tato epicrítico, essa propriocepção e essa vibração, e aí há uma segunda sinapse que é feita para levar, obviamente, a informação para a região cortical, no homúnculo sensitivo, ali no meu, nas minhas áreas 1, 2, 3 de Brodmann, no homúnculo somestésico, no giro pós-central do lobo parietal. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tá tranquilo? Beleza. Tá bacana. Vocês já assistiram um filme de terror chamado Hellraiser? A aparição? Tá aparecendo isso aqui, ó. Vai fazer o quebra-cabeça. Isso, é antigo o Hellraiser, mas é bom, é bom. É bom. Mas eu não vi, minha filha não viu, mas é muito. Tá, muito bem, certo? Pessoal, eu acho que para tronco encefálico basicamente é isso aqui. Pouca coisa, Nós né? vamos agora
Vamos agora para irrigação. Vamos falar um pouco sobre irrigação. Conteúdo novo de irrigação sanguínea da massa telencefálica, da massa diencefálica e irrigação troncular. Então vamos estabelecer a seguinte, vamos lá? Vamos estabelecer a seguinte correlação. Nós temos dois conjuntos de irrigação para a massa encefálica. Um conjunto anterior e um conjunto posterior. Vamos lá. Dois conjuntos para irrigação arteriosa encefálica. Um conjunto anterior e um posterior. Nós começaremos com o conjunto posterior de irrigação, ok? Saúde. E esse conjunto posterior é dado por artérias chamadas de artérias vertebrais. Vamos lá. Vamos lembrar da irrigação, começando com a região mediastinal. O que a gente tinha saído do ventrículo esquerdo? A aorta, né? Que ela contornava posteriormente o coração e para o lado esquerdo, né? E dessa aorta para o lado direito saía tronco braquiocefálico e para o lado esquerdo todo santo ajuda, né? As projeções arteriosas já saem direto do arco aórtico. Vamos lá. Do lado direito, tronco braquiocefálico, e dele saía quem? Subclávia direita. E do lado esquerdo, subclávia esquerda, direto do arco aórtico. De ambas as subclávias eu tenho quem? Emergem ambas as artérias vertebrais. Então vamos lá. Ambas as artérias vertebrais têm sua emergência de ambas as subclávias. As artérias vertebrais, então, passarão pelos forames dos processos transversos das vértebras cervicais como meio de proteção. Então, o arcabouço ósseo protetivo desses forames dos processos transversos, por onde essas artérias vertebrais passarão. Essas artérias vertebrais chegarão, obviamente, em sentido caldo cranial, de baixo para cima, chegarão no forame magno. Então, ambas as artérias vertebrais, após a passagem pelos forames dos processos transversos, ambas as artérias vertebrais, vejam só, elas vão o quê? Elas vão se confluindo para a entrada no forame magno. Então, professor, significa que as vertebrais ainda continuam como vertebrais na passagem foraminal magna? Sim, continuam separadas ainda na passagem foraminal magna, elas entram no forame magno separadas. Só então a unificação das vertebrais. Olha que gracinha, eu tenho a artéria vertebral direita e a artéria vertebral o que aqui, ó? Esquerda, veja só, artéria vertebral direita, artéria vertebral esquerda, para a formação dessa artéria que vocês já viram, que se aloja no sulco basilar da ponte, artéria basilar, ok? Então, artéria vertebral direita, artéria vertebral esquerda se confluem para a formação da artéria basilar, que se aloja no sulco basilar da ponte. Até aí tudo bem, pessoal? Elas vão se convergir na região do sulco bulbopontino, tá? Então, à altura do sulco bulbopontino, há uma confluência, uma convergência para a formação da artéria basilar, tudo bem? Elas entram separadamente, passam laterais à região bulbar e no sulco bulbopontino elas se unificam em artéria basilar, ok, pessoal? Tudo bem? Bom, começaremos agora com a irrigação cerebelar para não confundir. São 3 as artérias do cerebelo, ou artérias que vão para a massa cerebelar. 3. Eu tenho uma artéria que vem de onde? A mais inferior delas, ela vem da vertebral. E as superiores, as mais superiores, vêm da basilar. Então, de novo, 3 artérias vão para o cerebelo. A mais inferior delas sai de quem? Da vertebral, tá? E ambas as mais superiores saem da basilar. Essa aqui, ó, é chamada, tem uma sigla chamada de paica, tá? Então essa é a paica. Então o que é a paica? É uma artéria cerebelar posterior inferior, tá? Então é uma artéria cerebelar posterior inferior, que é a que sai de onde? Sai da artéria vertebral, tá? Então a saída aqui é a da artéria paica, da artéria cerebelar posterior e inferior. Então, mais uma vez, o cerebelo recebe 3 artérias. Uma que vem da artéria vertebral e as outras 2 da basilar. A que vem da vertebral é essa daqui, ó. Eu tô puxando a vertebral aqui, ó. Ó quem que vai esticar junto lá, ó. Ó, tá esticando aqui, vai pro cerebelo aqui, tá? Que é a artéria cerebelar inferior, posterior. Depois eu tenho uma artéria que já sai de onde? Já sai
da basilar, que é a artéria cerebelar, o quê? Cerebelar posterior superior. Artéria cerebelar posterior superior. Artéria cerebelar posterior superior. E depois eu tenho uma artéria cerebelar superior. Tá? Cerebelo. Artéria cerebelar superior, ok? Artéria cerebelar posterior superior e artéria cerebelar posterior inferior. Tudo bem, pessoal? São as que entram. As que vão para o cerebelo. A superior e a posterior superior da basilar. De novo, eu tenho 3 artérias que vão para onde? Para o cerebelo. Uma delas apenas vem da vertebral, lá de baixo. E as outras 2 vêm de onde? Já da basilar. A que vem da cerebral, perdão, a que vem da vertebral é quem? Veja, ó, a cerebelar posterior e inferior. As que vêm da basilar são quais? A cerebelar posterior superior e a cerebelar superior. Tudo bem? Nutrindo a massa cerebelar. Ótimo. Agora, nós temos que entender que da mesma maneira que houve confluência das vertebrais para formar a basilar, agora há uma divergência. Agora a divergência não é dada no sulco bulbopontino, ao contrário, a divergência é dada no sulco o quê? Mesopontino. Então as vertebrais se unem na basilar no sulco bulbopontino. A basilar se diverge no sulco mesopontino. Para formar quem? Uma que vocês já viram enquanto eu estava dando mesencéfalo, veja só. Para formar a artéria cerebral posterior. Não é nada de cerebelar agora. Agora é a artéria o quê? Cerebral posterior. Então, professor, quer dizer que a artéria cerebral posterior, ela é derivada da basilar? Sim, a basilar abre para formar ambas, a cerebral posterior direita e a cerebral posterior o quê? Esquerda, naturalmente. Quais são as áreas de irrigação da cerebral posterior? Já falei, mas vou falar de novo. Áreas de irrigação da cerebral posterior. Pega a parte posterior do cerebelo, pega o lobo occipital todo e pega a parte basal do temporal. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Não? De novo, então. Qual é essa artéria? Artéria cerebral posterior, tudo bem? Que passa no sulco mesopontino, tá? A artéria cerebral posterior percorre quais campos de irrigação? A superfície ou área posterior do cerebelo, pega o lobo occipital, ou seja, de sulco parieto-occipital para baixo, e pega a parte basal de quem? Dos giros temporais. Então, os giros temporais inferiores são irrigados pela cerebral posterior, ok? Podemos passar a próxima etapa? Ótimo. Então, essa é a irrigação do que? Da minha porção anterior, dos meus vasos vertebrais que vão dar origem a essas artérias mencionadas. Diga. Posterior, perdão. Posterior. Que vão dar origem a esses vasos. Ufa, né? Agora nós vamos à irrigação que? Anterior. Coloquei o dedo na região e falei a região oposta. A irrigação anterior agora é dada por quem? Pelas carótidas. Mais uma vez. Carótida comum direita, sai de tronco braquicefálico. Carótida comum esquerda, direto do arco aórtico. Sim ou não? Sobem as carótidas medialmente localizadas a quem? Quem estrutura aqui? Sternocleidomastoide, tanto que a palpação carotídea traz como ponto base de referência sternocleidomastoide. Ambas as carótidas comuns subirão até qual altura? Até o ângulo da mandíbula, para que se tenha uma bifurcação em carótida externa, que vocês estudaram ano passado em anato, e agora a carótida interna. Carótida interna terá o seu acesso intracraniano através do forame carotídeo. Pós passagem do forame carotídeo, a formação da carótida interna através de um sifão, não é? Uma formação em S chamada de sifão carotídeo. Então, mais uma vez, do lado direito, tronco braquicefálico, do lado esquerdo, arco aórtico, passando anteriormente e medializado ao esternocleidomastoide para a coleta de pulso
impulso carotídeo, bifurcação à altura do ângulo da mandíbula, em carótida externa já visto ano passado, e carótida interna invadindo, né, e adentrando a parte encefálica, transpassando a base do crânio por forame carotídeo. Passou a base do crânio no forame carotídeo, há uma formação sinusoide, há uma formação ali de um sifão, né? Então há um sifão carotídeo, um sifão carótico, para que depois eu tenha aí a chegada dessa carótida interna nessa região basal. Deem uma olhada, que muito lindo. Ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a chegada de carótida interna direita aqui e carótida interna esquerda aqui, ó. Carótida interna, carótida aqui, interna, de ambos os lados. Tá vendo? Bom, o que eu preciso fazer agora? Se me permitam desenhar na lousa essa distribuição vascular para depois entender na peça essa distribuição. Vamos lá. Olha lá, retomando, então é como se eu tivesse essa imagem aqui, ó. Veja só, eu tenho ambas as artérias vertebrais, formando os processos transversos, passando para a formação da artéria basilar, aqui a artéria cerebelar inferior posterior, a cerebelar posterior superior e a cerebelar superior. Essa daqui saindo da vertebral e ambas aqui saindo da basilar que nós já mencionamos. No sulco mesopontino, a passagem da artéria o quê? Cerebral posterior. Vamos lá. Aqui, artéria vertebral, aqui, artéria cerebelar posterior inferior, artéria cerebelar posterior superior, artéria cerebelar superior. Aqui, artéria cerebral posterior. Até aí tudo bem? Tá. Aí, o que acontece? Essa artéria cerebral posterior aqui, ela vai ter um ponto de conexão, porque nós viemos com quem? Viemos com o componente posterior arterioso. Tá faltando quem? Chegar a carótida, não tá? A carótida vai chegar aqui, ó. Aqui e aqui. Então aqui eu tenho a chegada de quem? Da carótida. Tá? Então eu tenho carótida interna aqui, ó. Carótida interna chegando aqui, ó. Aqui e aqui. Eu tenho uma união entre a artéria cerebral posterior e a carótida. Essa união é feita por essa artéria pequenininha aqui, que é a artéria, se está comunicando, ela chama o quê? Artéria comunicante. Só que ela é uma comunicante que está para trás, então ela é uma comunicante posterior. Então o que a artéria comunicante posterior faz? A artéria comunicante posterior, ela comunica a artéria cerebral posterior com a chegada da carótida, ok? Natural que se eu tenho uma artéria comunicante posterior, nós teremos uma anterior já. Agora, tá chegando carótida, não tá? Tá chegando carótida, extremamente calibrosa. Essa carótida bifurca. Essa carótida bifurca, carótida interna bifurca para fora, irrigando a parte convexa da massa encefálica, e tem um outro ramo para dentro, na parte do córtex sagital, numa vista medializada. Então, quando essa minha carótida aqui, ó, interna, chega aqui, ó o que ela faz, ó. Ela vem calibrosamente por fora e vem calibrosamente por dentro, tá? Irrigando a parte convexa é a artéria cerebral média. Então, quando a carótida interna bifurca, ela bifurca em quem? Nessa que vem por fora, que é a artéria cerebral média. E bifurca por dentro, que é essa daqui, que é a artéria cerebral anterior. Então, mais uma vez, chegou carótida? Chegou. Passou pelo forame carotídeo? Passou. Fez o sifão carotídeo? Fez. Chegou no polígono de Willis para juntar com as outras? Chegou. E ela faz o que? Bifurca. Irrigando por fora, cerebral média. Irrigando por dentro, cerebral anterior. Tudo bem? A cerebral média, por fora, vai dar origem às artérias temporal superior, temporal média e artéria temporal inferior.
Além disso, vai dar uma artéria que passa do sulco central, que é a artéria chamada de artéria rolândica, porque o sulco central também tem o epônimo de ser sulco de Rolando, ok? Já a artéria cerebral anterior que vem por dentro, veja, ela se comunica com a artéria cerebral anterior do outro lado, através de quem? Adivinha? Da artéria comunicante anterior. O professor quer dizer que as comunicantes posteriores são duas? Sim, e a comunicante anterior é uma só. Comunicantes posteriores comunicam a cerebral posterior com a carótida, e comunicante anterior comunica ambas as artérias cerebrais anteriores, ok? Além disso, essa cerebral média lança ramos perfurantes aqui, são as artérias lenticuloestriadas. As artérias lenticuloestriadas vão irrigar quem? Vão irrigar essa massa mais interna. Porque não faz sentido eu ter uma artéria que só irrigue o córtex aqui, a parte externa. Então essa minha artéria cerebral média aqui, ó, ela obviamente adentra pelo sulco silviano, sai pelo sulco silviano aqui, e os ramos mais profundos irão irrigar a área de núcleos da base. Então quando a gente pega um corte frontal ou coronal desse aqui, ó, a artéria cerebral média, ela não está saindo por aqui? Está saindo por aqui. Só que mesmo saindo por aqui, ela lança o quê? Ramos vasculares para a região de cápsula interna, putame, globo pálido, núcleo caudado, tá? Então, a minha área aqui de núcleos da base é irrigada pelas lentículas estriadas, tá? Então, núcleos da base são irrigados por lentícula estriada. Região mais externa cortical, rolândica e temporal superior, média e inferior. Tudo bem? Todas elas derivadas da minha o quê? Cerebral média. E a minha cerebral anterior por dentro. A cerebral anterior lança 3 ramos importantes. Uma artéria, essa aqui primeiro, que é chamada de pericalosa, veja, artéria pericalosa porque ela passa onde? No sulco caloso. Uma outra artéria chamada de calosa marginal, que passa no sulco do hipocampo, no símbolo, aliás, sulco do símbolo. Então você tem pericalosa, calosa marginal, sulco caloso, sulco do símbolo. E aqui eu tenho uma que vai bem para o polo anterior frontal, chamada de frontopolar, tá? Artéria frontopolar. Então, quais são as derivações da cerebral anterior? Pericalosa, calosa marginal e frontopolar, pegando desde uma área mais internalizada até a região mais polar do lobo frontal, ok? Tudo bem, pessoal? Isso, basicamente, para a parte medializada e para o lobo frontal. É a parte de dentro, né? O córtex sagital com uma vista interna, ok? Então, mais uma vez, a cerebral média pega a parte convexa, a cerebral anterior, a parte medializada da massa encefálica, e a cerebral posterior atrás, tá? De sulco parieto occipital para baixo, tá? Como vocês já viram. Alguma dúvida, pessoal? Agora vamos na peça. O que dá pra ver? Nada, gravou. Não, dá sim, para, Janus. Ó, aqui é anterior e aqui é posterior, certo? Testa, nuca. Vamos lá. Quem eu tenho? Aqui é o polígono de Willis, ó, ou o círculo de Willis, o círculo arterioso. Aqui, por exemplo, a chegada de quem? Carótida interna, ok? Carótida interna, levando a formação de artéria cerebral média para entrada no sulco silviano e irrigação da parte convexa aqui. Ao passo que essa mesma artéria aqui, cerebral média, ela vai entrar para formar as lentículo-estriadas, tá? Então, mais uma vez, artéria cerebral, artéria carótida interna para formar a cerebral média aqui, para formar as lentículo-estriadas por dentro. E, obviamente, que essa daqui, a carótida interna, além de dar cerebral média, vai dar quem? A cerebral anterior, que se conecta na outra cerebral anterior pela comunicante, tá?
cerebral anterior esquerda, cerebral anterior direita na comunicante anterior, cerebral média e carótida interna, ok? Tudo bem? Aqui eu já tenho quem, ó? Quem vocês já conhecem. Aqui é a cerebral posterior. Tá? Cerebral posterior. É que aqui o tronco não está preservado, ó. Cerebral posterior, que vai se unir na carótida interna através da comunicante posterior, tá? Carótida interna, comunicante posterior, cerebral posterior. O que nós não conseguimos ver aqui exatamente é o início de tudo, ó. Seria isso, ó, se fosse colocar uma peça sobre a outra, ó. Fazendo um Frankenstein aqui, mais ou menos assim, ó. Tá? Ficaria assim: vertebrais, basilar, cerebral posterior, comunicante posterior, carótida interna, cerebral média, cerebral anterior, comunicante anterior, sim ou não? E aí, se eu pudesse abrir aqui, vocês veriam a sequência: pericalosa, calosa marginal e frontopolar. Dá aqui, ó, nesse corte sagital, dá pra ver só quem aqui, ó. Dá pra ver a cerebral anterior dividindo, por exemplo, na pericalosa aqui, ó. Essa pericalosa tá preservada, tá? Então aqui a cerebral anterior, tá? Estaria aqui, né? Nesse sentido, né? Cerebral anterior entrando, ó. Ela entra por aqui, ó, tá? Para formar a pericalosa. Tudo bem? Ok. Pessoal, basicamente é isso para hoje. E aí sexta-feira teremos mais.